Amém. Glória a Jesus, né? Estamos mais uma vez aqui nesse dia com o propósito de edificar a sua vida, né? Louvado seja Deus. E estamos mais um dia felizes, né? Com Deus, né? Porque quando a gente está com Deus, a gente está na felicidade que sempre nos traz a esperança. A infelicidade se tem quando não se tem Deus, porque não se tem esperança. E hoje mais um dia, né? A pedido da coordenadoria da escola, pelo menos para a gente ficar durante essa semana falando um pouco sobre alguns trechos, né, não totais, mas da escola. Nós vamos tentar passar para você uma mensagem simplificada, né, não aprofundada, porque aprofundada daqui a algumas semanas você vai ter, né, se você vier à escola às terças-feiras, né, a partir, na verdade, das 20h30, né, da noite. Então, o nosso assunto hoje, baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala da criação e a queda, o poder da palavra criadora. E nós está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, baseado no nosso estudo, nós vemos, através da nossa revista de estudos, né, que Gênesis, na verdade, é o princípio da Bíblia. Esta palavra, né, na verdade, no grego, ela quer dizer origem, certo? Então, no grego, traduzido do grego, ela quer dizer origem ou fonte. E no hebraico, ela significa princípio, no princípio, né? Então, tem toda uma questão da importância de nós estudarmos, às vezes, e termos o conhecimento por conta disso. Na verdade, é o livro dos começos. Quem escreveu? Os judeus, né, que na verdade é a fonte de toda a questão das escrituras, consideram, na verdade, o Antigo Testamento, que tem os seus escritores, como Moisés e os profetas, né? E os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, tem como seu autor Moisés. Sobre o que, na verdade, o livro de Gênesis ele tenta nos conduzir. O assunto central é a origem divina do céu e da terra e da humanidade. Quando? Aproximadamente se supõe que foi no século XV a.C., né? Século XV a.C., na verdade, indica que Gênesis foi escrito, né? Onde? Durante, na verdade, a peregrinação de Israel rumo à Terra Prometida, Deus foi trazendo a revelação de todas as coisas e foi dando a Moisés, porque Deus é Deus e Ele traz a revelação, né? Presente, passado e futuro. Para que, baseado em 2 Timóteo 3,16 e 17, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a escritura ela tem um objetivo de ensinar a nós, como criação de Deus, a vivermos dentro de uma boa conduta, né? Louvando ao Senhor, respeitando ao Senhor, entendendo, na verdade, que as fatalidades possivelmente chegaram a vir por conta da desobediência, né? E que o principal objetivo de Deus, através das Escrituras, é nos dar uma direção, né? Se você não tem uma escritura de ordem, se você não tem uma lei, você segue de qualquer maneira. E seguindo de qualquer maneira, você vai ter sérios problemas, né? Gênesis pretende mostrar que o Deus chamou o povo de Israel a ter uma relação, um conserto com Ele, né? Então, a procura de Deus é trazer um conserto entre nós e Ele. Deus criou o céu, a
terra, o homem. Em Adão, infelizmente, todos pecaram, e aí veio a morte eterna. Contudo, Deus preparou a salvação através da semente da mulher, em Jesus Cristo. Então nós vemos em Gênesis a criação, nós vemos, na verdade, que o ser humano foi criado eterno, né? Eclesiastes 3,11 diz que o ser humano foi criado eterno. O homem possuía grande capacidade física, Gênesis 2,25, né? Uma grande capacidade física havia no homem, isso aí é importante. Intelectual, Gênesis 2,20, longevidade, né? Gênesis 5,5. Deus revestiu o homem de autoridade, poder para dominar sobre toda a criação. Então, Deus fez o homem com capacidade, né? Deus não faz nada por acaso. Ele faz todas as coisas com um objetivo maravilhoso. O pecado, na verdade, foi o marco para a origem da queda do mundo e todas as deficiências que existem nele hoje, né? Nós vemos, se você for ler no início, né, em Gênesis, você vai ver que a origem de todas as questões, né, infelizmente não aceita por alguns ateus, que não vai adiantar de nada, né, a dizer que não crê, porque se nós vivemos uma vida espiritual, nós sabemos que existe um reino espiritual. Existem espiritualistas, existem coisas misteriosas, e nós temos que nos prender à simplicidade de crer naquilo que simplesmente a Bíblia relata. O homem rebelou-se contra a autoridade de Deus, na verdade comendo o fruto proibido, né? O fruto, ninguém sabe que fruto é esse. As pessoas ensinaram sempre, você talvez aprendeu desde a infância, que seria uma maçã, mas na Bíblia fala de um fruto. Ninguém sabe se é um abacaxi, uma jaca, né? Não é uma maçã, era um fruto. Na verdade, a Bíblia chama de pecado a atitude de rebelião contra Deus. Quebrar a ordem de Deus, né? Gênesis 2,17. Quando você quebra a ordem de Deus, você se torna alguém rebelde, desobedecendo a Deus. A consequência, né, deste pecado, o homem perdeu a inocência, né, adquiriu medo de Deus, porque o homem e a mulher se esconderam de Deus. Veio o sofrimento para a mulher, tendo dores, né, de parto, Gênesis 3,16. O homem perdeu a provisão de Deus de toda a terra, porque quando Deus criou, Ele deu tudo, árvores, tinha tudo, né? Deus disse, olha, está aí, todas as árvores você pode comer, só quero uma que você não coma. Às vezes, Deus, Ele pede só uma coisa simples. Por exemplo, você é dizimista, Deus disse assim, olha, você fica com 90, eu quero só 10, que você dê para que haja sustentação na minha obra. É uma questão de obediência. Tem muitas coisas, amados, que é uma questão de obediência. É como uma vez eu estava doente, e eu passei 3 dias doente, há uns anos atrás, e eu, meu Deus, eu estou 3 dias aqui acamado e tudo, e Deus disse, levanta, vai lá na mercearia e compra uma manga e come. Eu comi a manga e fiquei bom. Foi a manga que cura? Não. A obediência a Deus. Então tem coisas que nós alcançamos através da obediência a Deus, né? Porque o poder está nele. Então, quanto mais você obedece a Deus, mais abençoado você se torna. Deus não é contra ninguém. Deus está contra mim. Eu estou sofrendo. Às vezes a pessoa vive cometendo coisas erradas, vive sofrendo consequências e fica querendo colocar a culpa em Deus. Até Jesus ensinou isso, amado, na sua jornada. Quando Jesus curava alguém, ele dizia assim, olha, vá e não peques mais, para não te acontecer uma coisa pior. Ele já estava advertindo, olha, eu te curei, eu te abençoei, mas agora vá e não seja a mesma pessoa, não, mude, para que não venha acontecer uma coisa pior. Então, tem situações que ocorrem na vida, por exemplo, a pessoa vai para o médico, o cara sofreu um infarto e tudo. Vai ter que mudar a alimentação, vai ter que comer coisas que não causem problema, vai ter que ter cuidado. Da mesma forma, Jesus, ele advertiu várias vezes pessoas quando ele as curava. Ele disse, você está curado,
Agora tem uma coisa, não vá pecar mais. Que é impossível que nós pecamos, mas o pecado que possivelmente Jesus fala é não viver a mesma vida pecaminosa. Porque pecado nós cometemos, agora viver cometendo coisas pecaminosas é outro. Tem muitas pessoas que acabam voltando e sofrendo consequências por conta, infelizmente, de viver uma vida pecaminosa, né? O pecado é saboroso, né? Ele é criativo, ele induz, na verdade, em várias coisas, mas o prejuízo é grande, certo? São coisas que nós temos que ter cuidado. Então, toda a terra se tornou maldita por causa do homem. Gênesis 3, versículos 17 e 18. Foram expulsos do jardim do Éden, que era uma maravilha. Então, Deus criou as coisas, tornando uma maravilha. Veio a morte espiritual. Deus deixou claro que a desobediência traria a morte. Adão e Eva não morreram fisicamente, mas espiritualmente. No exato momento que comeram o fruto proibido, né? Você sabe pela história que a serpente foi dizer que se eles comessem, eles não iam morrer não, mas eles iam ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal, né? Então, a desobediência trouxe morte espiritual. Perderam os benefícios e os privilégios que eles poderiam ter. A morte eterna. O homem, na verdade, passa a caminhar sobre o risco da morte eterna, sobre a possibilidade de que, se ele, na verdade, não se voltasse para Deus, ele iria sofrer a consequência da morte final, a segunda morte, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, que seria a segunda morte, o lago do fogo infernal. Então, na verdade, a eternidade sem Deus é uma eternidade angustiante, porque a pessoa vai perder os privilégios de desfrutar das maravilhas com Deus. Então Deus criou o homem para a eternidade. A morte, na verdade, eterna, sem Deus, é uma morte triste e cruel, sem o desfrutar das maravilhas de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado, certo? Primeiro, para nós não morrermos espiritualmente. Como é que uma pessoa pode morrer espiritualmente? Quando uma pessoa não se preocupa em cumprir os princípios ensinados através das Escrituras. Por isso que em Apocalipse, o último livro do Novo Testamento e da Bíblia completa, quando se fala às 7 igrejas, ele diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é a igreja onde você está? Então ouça o que o Espírito diz, enquanto é tempo. Veja que ninguém imaginava, na minha vida, eu nunca imaginei ver uma situação dessa como nós vemos hoje. Embora, através deste momento, muitas pessoas estão sendo alcançadas. Algumas delas nem a igreja vem, né? São turistas, né? Às vezes a pessoa, é mais fácil ir para um jogo de futebol, né? Tem gente que pode decidir ser cristão, mas se num dia do domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia em que, porque eu aprendi quando eu me converti o seguinte, que um domingo sem ir à igreja é como uma semana sem andar com Deus. E graças a Deus, eu sempre estive com o Senhor todos os dias, né, buscando a Ele. Então, na verdade, tem pessoas que, se tiver um jogo, o jogo dos meus ídolos, a Bíblia manda a gente fugir da idolatria, o jogo do meu prazer, desrespeitam a Deus e preferem irem, na verdade, a satisfazer-se através disso, do que como se a igreja, não, eu tenho Deus no meu coração, eu posso estar em... assim é. E Deus está vendo isso, Deus está, meu filho, é isso mesmo, você está comigo, né? Cuidado. Então, existem, na verdade, promessas de Deus para a nossa vida. O homem entregou a autoridade que recebeu de Deus a Satanás quando ele pecou. Foi uma coisa aos olhos humanos simples. Não, só um frutozinho, que é isso? Eu comi, a mulher falando, a gente comeu nem 10, não, foi só um. Mas foi uma desobediência. Deus disse: olha, não mexa naquilo. Então não mexa naquilo que Deus está dizendo para você não mexer. Respeite a Deus. O homem passou a ser escravo
do pecado. João 8,34, Romanos 6,16. Pecador por natureza. O caos, infelizmente, se estabeleceu em toda a criação. Romanos 8,20. Perdida a glória de Deus. Adão gerou filhos dessa mesma condição. Aí você diz, mas quem cometeu foi Adão e eu estou pagando o pato? A humanidade... É aquela coisa, se a sua família, os seus pais têm uma herança, você quer receber? Claro, né? Quer receber aquela herança. Eu sou filho, eu mereço. Pois é. Pois nós recebemos toda a herança, seja genética, de doença, seja de tudo. E nós recebemos a herança, né? Infelizmente, do pecado dele. Que Jesus veio para quebrar isso, né? Para nos trazer o livramento dessa situação. Isso é para quem crê, né? Quem não crê está numa interrogação grande. Creia, né? Para que você consiga viver melhor. Então, Deus tem a promessa para o homem caído. Ele não abandonou-nos no pecado. Imputou, na verdade, uma sentença através de Jesus Cristo, fazendo ele sofrer para nos trazer uma nova vida. O sangue foi derramado, na verdade, de Jesus para nos trazer vida. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, né? Que diz que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, Deus já sabia de todas as coisas, ele já foi criando a providência, que ele já sabia que a sua criação ia falhar. Mas de toda situação, ele ia tirar só a nata. Deus está procurando só a nata. Você faz parte da nata? A nata que vai subir? Ou você prefere, na verdade, ser igual ao mundo? Depende de você. Mesmo antes da lei de Moisés, homens tementes a Deus creram nas promessas do Salvador e demonstraram a sua fé. Através do derramamento de sangue de Abel, Noé, Abraão. Esses são alguns exemplos, né? Que na verdade Deus estabeleceu naquele tempo algum tipo de sacrifício que demonstrava, né, que viria o Cordeiro de Deus. O maior sacrifício de Deus foi a obra de Cristo, pelo sangue de Cristo, o Filho de Deus, que seria derramado para os pecadores. A Bíblia diz que todos aqueles, em João capítulo 1, versículo 9, né, Evangelho de João, que todos aqueles que receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, fora disso, quem não aceita Jesus é apenas criatura, foi criado como os animais, né? Filho é aquele que é gerado. Então, que você possa, nessa pequena reflexão, pensar nas suas atitudes, do que você quer ser e no que Deus tem para fazer na sua vida. Como eu li para você em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, onde diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, você é homem de Deus ou mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus quer você fazendo boas obras. Que Deus venha abençoar poderosamente o seu dia, que a glória de Deus continue sobre o seu lar. Nós finalizamos aqui agora este momento de escola, né? Uma live de momento, né? Amanhã, possivelmente, nós teremos mais, se Deus nos permitir, alguma orientação, como você está recebendo neste dia, e que Deus ele possa poderosamente continuar abençoando a tua família, o teu lar.
Que a glória de Deus venha sobre nós mais uma vez e que nós possamos receber todos os benefícios que Deus promete através da sua palavra, através deste momento de orientação, de direção. Que Deus possa ter te abençoado ricamente neste dia e que você possa ter aprendido através do conteúdo simplificado, né? Que nós tentamos levar neste dia algo bom para a sua vida, porque este é o propósito de Deus. A Escritura, ela serve para nos ajudar, para nos orientar, para nos direcionar a termos uma boa conduta. Vamos orar e finalizar em nome de Jesus. Deus, eu entrego nas tuas mãos e abençoo este lar, esta casa, esta família, cada um dos filhos que estão juntos nesta live, e que o Senhor venha ajudar a cada um desses filhos, que algo maravilhoso repouse sobre esta casa neste dia, e que as orientações através da tua palavra, neste momento de escola bíblica, repouse sobre esta casa, repouse sobre esses irmãos. Eu entrego cada família nas tuas mãos, eu os abençoo, em nome de Deus. Amém. Deus abençoe. Tenha um maravilhoso dia para a glória de Deus.